se enganar com a mentira, porque não suportam a verdade. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai sem a verdade. A verdade é que Jesus está voltando e muitos estão brincando com a sua salvação. A verdade é que estamos alegando amar um Deus que nunca vimos, sem amar o nosso irmão. Dia, irmãos, a graça e a paz. Hoje são 11 de junho de 2024. Vamos estar dando início a mais um devocional, mais uma palavra da qual o Senhor colocou no meu coração. Nós vamos estudar a palavra de Deus em Atos 18, a partir do versículo 7. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contínua à sinagoga, mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Queridos, eu estava lendo essa passagem de Atos 18 e nós vemos Paulo, né, um apóstolo de Deus, ele fazendo um processo de transição. Ele saía de diversos lugares, às vezes Deus tinha que mudar ele de diversas regiões, de diversos locais, às vezes por causa de perseguição, outras vezes mudava por causa de propósito, mas Deus era um Deus que movimentava a vida de Paulo ali, né? Paulo às vezes ficava 1 ano e meio, ficava 2, ficava 3, ele ficava de acordo com a direção da qual o Senhor tinha dado para ele. Mas nesse momento ele estava na casa de Tício Justus, né? Ali na cidade de Coríntios, ele estava pregando o evangelho. E naquele momento Deus dá uma visão para Paulo não parar de pregar, para Paulo continuar, porque tinha muita gente que precisava de ouvir a palavra, de ouvir o evangelho. E uma das coisas que às vezes nós como líderes, pregadores, às vezes bate um cansaço físico, um cansaço espiritual muito grande, porque nós temos que trazer a verdade, né? E a verdade é a palavra de Deus, é o confronto ali do caráter, do nosso mau caráter com a verdade da palavra, e nós temos que ser confrontados para nós podermos passar por uma mudança de mente, uma metanoia, né? Uma transformação no nosso modo de pensar. Mas, queridos, pregar o evangelho para muitos, quando a gente traz à luz a palavra, a verdade, que a gente está ajudando ali na verdade, muitos não querem ouvir. Sabe, muitos querem ouvir aquilo que agradam a si mesmo, que bajulam os seus pecados, a sua forma errada de viver, a sua forma inconstante diante de Deus, né? Muitos querem pessoas que vão ali e vai passar a mão nas feridas, nas bajulações, sabe? Vai fazer com que, levar palavras com que agrade o seu próprio ego, sem levar a pessoa à mudança e à transformação. E nós, pregadores, nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos. E uma das coisas mais difíceis, um dos processos mais dolorosos que eu passei na minha vida, foi de libertar da aprovação humana, né? De vez em quando, claro que a gente vem e fica chateado com algumas coisas que a gente escuta, que a gente vê, mas hoje eu não sou presa, sabe? Graças a Deus eu vejo uma obra de Deus muito grande sobre a minha vida. Hoje eu não sou presa à aceitação humana. Ou a pessoa vai ouvir a verdade ou ela pode virar as costas e ir embora, tranquilamente. Porque eu vou carregar a verdade que é de Cristo, sabe? Eu não vou ficar preocupada porque eu tenho que falar aquilo que a pessoa quer, porque senão ela vai virar as costas para mim, ela vai embora, né? Ela não vai querer ouvir a verdade, então eu tenho que bajular. Não, hoje eu sinto muito, né? Para essas pessoas que gostam de ser bajulada, que gostam de ter seus pecados abanados ali, eu não vou viver mais desse jeito. Não vou viver mais desse jeito. Vou pregar a verdade, pregar a palavra. E a verdade, ela também tem que ser dura até comigo mesmo. Com os meus pecados, com a minha forma errada de pensar. Como eu levei no culto das mulheres no sábado, né? No dia 8 de junho. Eu falei algo no culto que marcou a minha própria vida. Nós achamos que Deus, ele pensa da forma como a gente pensa.
né? E a gente quer que Deus faça as coisas da nossa maneira e não da maneira dele. Queridos, o padrão de Deus é muito mais alto, muito mais elevado que o nosso. Então, nós temos que nos sujeitar a quem é maior, a quem é melhor, a quem é mais perfeito do que nós e perguntar a Deus, Deus, no meu lugar, como o Senhor faria isso? Porque o nosso ego quer o tempo todo lutar para que a gente tenha razão. Queridos, eu já sofri tanto, mas tanto nessa vida para querer ter razão no meio de uma briga, no meio da discussão, que eu queria defender o meu caráter, né? Que eu queria defender a minha hombridade. E sabe, eu olhei aquilo ali, depois hoje, vendo algumas coisas, algumas falas de pessoas, falei assim, para quê? Sabe, para que a gente tentar defender a nossa reputação diante de homens, sendo que o que importa no final vai ser só a nossa reputação diante de Deus? Porque esses homens que a gente tanto procura, né, agradar ou fazer as coisas conforme eles pensam, no final não vai ser eles que vão descer a sepultura com a gente. Quem nós vamos encontrar no final do nosso processo é o rosto de Jesus, né, para aqueles que quiserem viver uma vida justa e santa com Deus. Então nós temos que viver debaixo da graça de Deus, não é debaixo da aceitação humana. Então, meu filho, hoje a minha missão é pregar o evangelho. Aqueles que querem ser corrigidos, aqueles que querem ser transformados, aqueles que querem ser mudados, esses sim nós devemos abraçar, ajudar, né, acolher, porque eu vejo o evangelho, já tem vários dias que Deus tem me falado sobre isso, que nós devemos ser como criança. Criança, ela é da seguinte forma, a gente corrige uma criança, na hora ela vai fazer um chorinho ali, mas ela vai aceitar a correção e ela vai mudar de comportamento. Então, nós devemos ter um comportamento igual de uma criança, aceitar ser ensinado, aceitar ser moldado pelo poder de Deus, pelo poder da palavra, e não pelo poder do teu achismo, da forma errada que você pensa de si mesmo e também dos outros, né? Então, Paulo, ele era esse apóstolo que ele precisava mudar, transicionar, para que todos pudessem ter acesso à palavra, para que ele pudesse alcançar mais pessoas para Cristo. E é essa a nossa missão dos pregadores, de ganhar almas e de falar a verdade de Deus, não aquilo que homens querem ouvir. Que Jesus abençoe vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.